Se você quer ganhar dinheiro nas apostas esportivas, precisa começar a trabalhar com ferramentas técnicas. Uma das mais importantes para a gente, que é apostador e que olha para o mercado de forma séria e, vamos dizer assim, profissional, é o famoso Power Ranking. O Power Ranking nada mais é do que uma ferramenta que vai te permitir mensurar a força das equipes. E isso vai ser essencial se você quiser trabalhar com um sistema de precificação, que nada mais é do que chegar num preço justo de uma partida e poder comparar com as casas de aposta. Claro, existem metodologias que não vão exigir esse tipo de ferramenta. Por exemplo, se você faz arbitragem, se você trabalha com um método comparativo, né, que é o chamado chasing, ou até se você trabalha com uma análise de dados de uma forma um pouco mais refinada, talvez você não precise disso. Mas se você é um apostador convencional que acompanha uma liga, conhece as equipes e trabalha com base em desajustes, você precisa ter um Power Rank para justamente definir a força de cada equipe dentro de uma liga e saber qual que seria, então, a odd justa dada um determinado contexto. Nesse vídeo eu vou te explicar tudinho como criar um Power Ranking do zero. A gente vai ver um sistema de precificação automático e eu também vou te dar várias ferramentas gratuitas que vão te ajudar a precificar melhor as equipes e identificar onde que estaria o valor, tanto no mandante como no visitante, enfim, dentro de uma determinada liga. Beleza? Então vamos começar. Vou lá para o Excel e eu vou te mostrar exatamente como criar o Power Ranking, porque existem várias formas de você montar o seu. E aí, num segundo momento, a gente vai passar para as ferramentas e fechando esse vídeo, eu vou compartilhar com vocês um sisteminha completo de precificação que vai ser, molezinha de vocês começarem a identificar valor nas partidas dos campeonatos que vocês acompanham. Vamos então começar entendendo o que é um Power Ranking na prática, né? Que, como eu expliquei na introdução, é a organização dos times de uma determinada liga de acordo com a força daquelas equipes naquela competição. Aí você tem que considerar, lógico, não só a questão da expectativa, mas também financeira, a parte técnica, elenco, enfim, tudo isso envolve a força da equipe e nem tanto, vamos dizer assim, a pontuação na tabela naquele momento que vocês estão fazendo, tá? Bom, o primeiro modelo, eu vou apresentar para vocês 3 formas de vocês criarem esse Power Ranking. O primeiro modelo, que é um dos mais simples, mas extremamente funcional, é vocês atribuírem um rating para aquela equipe. Esse rating é muito parecido com aquelas notas de escola. Lembra quando escolas que não usam números nas notas, eles dão A+, B, B-, C, F, enfim. Essas são as notas que a gente poderia tirar numa avaliação. É a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. A gente vai avaliar os times, dado poder de investimento, parte técnica, parte tática, treinador, mando de campo, enfim, e vai classificar eles com letras, tá? E aí a gente tem basicamente 5 possibilidades. A letra A, ela é destinada aos times que vão brigar pelo título. Então, ela é mais comum em ligas europeias, né? Ligas europeias onde você tem times muito fortes, por exemplo, na França, um PSG, na Alemanha, um Bayern de Munique. Esses times, eles estão muito acima dos demais, né? Então, eles são dessa categoria específica de título. No caso da Espanha aqui, que eu estou trazendo a La Liga como exemplo, Barcelona e Real Madrid, por exemplo, são times da categoria A. Depois a gente tem, então, a categoria B, que são os times que vão disputar vagas nas Copas Continentais. Então, pensando na Europa, Champions League, Europa League, Conference League, são times mais ou menos assim, que vão brigar na parte de cima da tabela, mas não chegam necessariamente a disputar o título propriamente dito, né? Incomodar os títulos. Então, por exemplo, na La Liga aqui, a gente sabe que, tirando o Atlético, que de vez em quando dá pronto, nem ele, nem Bilbao, nem Villarreal, que são os times que estão ali no meu Power Ranking na sequência, vão de fato disputar esse título, mas eles vão brigar pelas vagas europeias, então eles entrariam nessa categoria B. Na sequência, a gente tem a galera do meio de tabela, que é aquela famosa zona do limbo, são times que nem vão incomodar a turma de cima, mas também dificilmente vão brigar contra o rebaixamento. Aquela galera do meio de tabela mesmo, né, que vai ganhar alguns jogos em casa, vai perder outros também, mas sem incomodar muito as principais equipes, e fica ali de forma estável, né? Como, por exemplo, o Crystal Palace na Inglaterra, que há 10 anos fica no meio da tabela. Basicamente, esse é esse perfil. Depois, a gente teria, então, os times que brigam contra o rebaixamento, que seriam da categoria D, aqueles times que vão brigar ali do meio para baixo da tabela até o Z4, e tem também a categoria E, que pode ser utilizada também em casos muito específicos, em que você tem um time muito, muito, muito fraco, e que talvez nem vai conseguir competir naquela determinada liga, tá? Eu, pessoalmente, sugiro o seguinte: se vocês forem trabalhar ligas que a gente tem timaços como Barcelona e Real Madrid, Bayern, PSG, aqui no Brasil talvez o Flamengo se encaixe nessa categoria, vocês podem usar de A a E, como eu coloquei aqui, tá? Usualmente, pelo menos nas ligas mais conhecidas, mais populares, essa categoria E muitas vezes não é necessária. Ela acaba fazendo mais sentido, sei lá, em Copas, como a Champions, em que você vai ter também esse Barcelona e Real Madrid, vai ter times da Bulgária, da Romênia, que são muito mais fracos do que talvez os times do Z4. Então, popularmente, eu trabalho com essas 4 categorias e deixo essa letra aí para um caso muito específico de um time que não conseguiu competir, né? Aquele time que só apanha, não consegue ganhar de ninguém, então ele acaba virando essa categoria aí, mas usualmente são essas 4.
Em ligas que são mais parelhas, que a gente não tem um super time, né? Isso pode acontecer, por exemplo, na Série B do Brasil. Aí eu trabalho só com essas 3 categorias, né? B, C e D. Eu ignoro o A, porque na Série B do Brasil, por exemplo, não tem nenhum time da categoria A, um time que vai amassar todo mundo, que vai golear todo mundo. E também não tem nenhum time que é tão ruim a ponto de não conseguir competir. Então eu trabalharia com essas categorias aqui. Mas aí fica esse critério para vocês trabalharem. Outra coisa importante é que dentro de cada categoria, você pode ter equipes um pouco melhores ou um pouco piores do que a média dessa categoria. Então, vamos agora para o nosso Power Ranking para vocês entenderem isso na prática, como que funciona. Aqui eu tenho, como eu falei, o da La Liga da temporada anterior. Eu estou gravando esse vídeo em agosto de 25, então estou pegando aqui os times que terminaram lá para meados de maio, junho de 2025, a temporada 24 e 25, tá? Então, na cor verde, eu teria os times que são pertencentes à categoria A, que são os times que realmente brigam pelo título. No caso, Barcelona e Real Madrid. Mas notem que na temporada em que eu estou analisando, lógico que a ideia é que esse Power Ranking seja feito de forma anterior, né, e que seja sempre ajustado conforme as rodadas vão passando. Mas aqui eu já tenho o desenho final da temporada. Eu vi o Barcelona muito mais tático, organizado do que o Real Madrid, que tecnicamente é tão bom quanto, mas tinha problemas defensivos. Então o que eu fiz aqui? Eu coloquei um a mais, né, para o Barcelona. Para cada uma dessas letras aqui, a gente pode fazer uma subdivisão, que é o a mais, o A ou o A menos. Então, a equipe neutra dessa categoria seria A, e você pode depois subir o nível de uma ou descer o nível da outra em relação àquela equipe, tá? Então, foi o que eu fiz aqui. Vai ficar mais fácil de vocês entenderem agora, ó. Nesse caso aqui, que é os times de azul, são os times da categoria B, são times que brigam pelas Copas Continentais. Então, Atlético de Madrid, Atlético Bilbao e Villarreal são times que brigam na parte de cima da tabela, mas eles não incomodam, de fato, os seus adversários, principalmente Barcelona e Real Madrid. O Atlético de Madrid, se tem uma temporada muito boa, o que a gente pode fazer? A gente sobe ele para uma categoria a menos. Por quê? É um time que pode eventualmente brigar pelo título, mas ele está um pouquinho abaixo tanto de Barcelona como o Real Madrid. Então eles não são da mesma categoria, tá? Quando o Atlético de Madrid não consegue competir tão forte quanto o Barcelona e Real Madrid, a gente baixa ele um pouquinho para a categoria B+, que ele é acima dos demais concorrentes pela Champions, mas ele está mais nesse grupo do que no grupo que briga pelo título. Deu para entender a lógica? Isso pode se aplicar a qualquer competição, tá? E dentro desse grupo, eu entendo que o Atlético de Madrid é mais forte que o Atlético Bilbao, mas por sua vez o Villarreal é mais fraco que os outros dois. Então eu fiz uma separação aqui com essas letras, né? Eu pus o B mais para o Atlético de Madrid, pus o B menos para o Villarreal e deixei o Bilbao como o padrão dessa categoria, tá? Conseguindo um outro exemplo para vocês entenderem. Aqui, ó, no meio de tabela, opa, desci demais. Essa turma toda em amarelo, laranja, sei lá que cor vocês quiserem chamar, são as equipes de meio de tabela. Mas, de novo, eu vou ter times de meio de tabela que são realmente meio de tabela, 10º lugar, não vão nem incomodar ali a galera da Champions, da Europa League, mas também não vão brigar para não cair, né? Eu tenho times que são meio de tabela, mas que vão ali aspirar uma Conference, vão aspirar uma Europa League, e eu tenho times de meio de tabela que vão ficar do meio para baixo da tabela, sei lá, um 12º, um 14º lugar, não vão chegar exatamente, não são equipes que deveriam brigar para não cair, mas também são equipes um pouco mais fracas desse contexto. Foi o que eu fiz aqui. Então, dentro dessa galera toda, Real Sociedade e Real Betis, para mim, eram equipes que iam poder aspirar essas Copas Continentais. Já do Celta até o Valência, são times bem de meio de tabela mesmo, que vão ficar ali entre, sei lá, 8º, 12º, ou deveriam ficar nessa faixa. E você tem o time da galera ali, que 12º, 14º, que são times também de meio de tabela, mas um pouquinho mais fracos, com algumas fragilidades um pouco mais evidentes, tá? E a mesma lógica vai se aplicar aqui, ó, a galera da turma D, que é da briga do rebaixamento, em que a gente tem a mesma coisa, times um pouquinho melhores, que vão brigar ali talvez um pouquinho mais de vantagem contra esse rebaixamento, nesse caso eu pus o Alavés e o Espanhol, o Alavés podia ter sido um C- também, mas só para vocês entenderem, Leganés e Las Palmas. E o Valladolid, que praticamente não conseguiu competir naquele ano, né, nessa temporada, foi muito para trás, perdeu de quase todo mundo. Ele iniciou o campeonato sem um time D-, vindo da segunda divisão, mas eu acabei rebaixando ele para a categoria E, porque ele não conseguiu competir. Então, foi um exemplo aqui para vocês entenderem como que funciona a nomenclatura, tá? Eu sugiro, caso você tenha ficado com alguma dúvida, que você reveja a explicação, mas eu acho que é bem simples, eu acho que não tem muito segredo aqui, porque a gente vai usar esse modelinho aqui no final do vídeo para fazer um sisteminha de precificação que, como vocês sabem, vai ficar disponibilizado de forma gratuita. Beleza? Então, essa é a primeira coisa que eu queria passar para vocês. É o primeiro modelo. Um segundo modelo é fazer exatamente a mesma coisa, mas usando notas, né? Usando notas em vez de
letras. Então, você pode fazer a mesma coisa aqui que eu fiz. Então, nota 5 para times que vão brigar pelo título, nota 4 para as Copas Continentais, nota 3 para os times de meio de tabela, nota 2 para os times que brigam contra o rebaixamento, e nota 1 para aquele time que vai realmente ficar lá embaixo, talvez em penúltimo ou último lugar, se você ficar nessa dúvida aí. E, obviamente, você pode quebrar as notas também. Né? Então, aqui eu, por exemplo, pus Barcelona e Real Madrid como nota 5, mas na Champions eu já fiz uma quebra. Eu pus o Atlético de Madrid como 4,5, que ele está ali entre o 4 e o 5, né? Às vezes ele vai brigar pelo título, às vezes ele vai ficar só na briga das Copas. O Atlético Bilbao pôs como 4,25 e o Villarreal pôs como 4. Né? Fiz uma separação aqui. E a mesma coisa os times de meio de tabela. Né? Então, do Betis para baixo, eu fui baixando a nota entre 3,5, né? Que aqui é um pouquinho acima da meio de tabela, e 2,5, que é um pouquinho abaixo do meio de tabela. Então, oscilei ali meio ponto para cima, meio ponto para baixo, sendo 3 o meio de tabela padrão, né? Como eu coloquei na legenda aqui. Então, aquele time que vai ficar em 10º lugar, redondinho ali, nono, 10º, 11º, é o nota 3. E aí você vai pondo um pouquinho mais, um pouquinho menos, de acordo com a força das equipes, tá? É a mesma coisa que vocês podem fazer. E aqui eu até coloquei um print que vocês podem utilizar esse tipo de classificação, mas colocando alguns ícones no Excel, né? O Google Sheets é um pouquinho mais limitado em relação a essas transformações condicionais, mas vocês podem fazer algo mais bonitinho lá no Excel também, tá? Mas aqui é a mesma coisa, sem muita diferença com o que a gente já viu, só que seria um sistema de notas ao invés de um sistema de rating, tá? O terceiro modelo de Power Ranking que eu quero apresentar para vocês, que para mim é inclusive o mais interessante, o mais legal, o mais, vamos dizer assim, criativo e o mais completo para você refinar e realmente ter um sistema, vamos dizer assim, mais técnico, é o sistema de critérios de pesos, ou pesos, enfim, como você preferir chamar. O que a gente faz aqui? Ao invés da gente atribuir de forma arbitrária qual que é a nota daquela equipe, a gente vai dar notas e vai pontuar aquela equipe dentro de alguns critérios. Então, nesse caso aqui, só para dar como exemplo, eu coloquei um valor de mercado das equipes, a parte técnica das equipes, né? Não é o técnico treinador, mas é parte de qualidade técnica dos elencos, e a parte de qualidade tática dos elencos, tá? Então, só para dar alguns exemplos aqui, a gente pode, no Barcelona, o valor de mercado do time do Barcelona é um pouco pior que o do Real Madrid, então eu coloquei 10 para o Real Madrid e 9 para o Barcelona. Mas, como eu comentei na outro exemplo que a gente trouxe, na temporada que eu estou analisando, o Real Madrid tinha problemas defensivos, então eu baixei um pouquinho a nota tática, tá? Então, dei essas atribuições. E você vai fazer isso para cada equipe, né, dentro dos critérios que você estabeleceu. Super importante. Não é porque eu estou usando esses 3 critérios que você precisa utilizar esses 3 critérios. Você pode falar aqui na avaliação, mando de campo, você pode colocar o treinador, você pode colocar elenco, né, capacidade do elenco de repor as peças em relação ao time principal. Você pode colocar bola parada, se você achar que é interessante. Você pode colocar poder financeiro, o time administrativamente está bem, tem turbulência fora de campo, como por exemplo o Valência tem, aqui no Brasil puxando um pouco, o ambiente financeiro, o ambiente da equipe do Flamengo é completamente diferente da equipe do Corinthians, que está uma zona administrativa. Então, você consegue ponderar isso também e dar pesos, tá? Aqui, como eu falei, eu só quero trazer um exemplo para vocês, então vocês não precisam se preocupar em seguir esses critérios. Inclusive, caso vocês vão montando algo mais refinado, mais interessante, e aí pode entrar em estatísticas, né? Conforme o campeonato vai avançando, você pode dar notas, por exemplo, para os times que chutam mais, ou que são mais eficientes, ou que sofrem menos gols, enfim, vocês podem criar um refinadão. Mais para frente eu vou trazer um modelinho de precificação mais focado nesse sistema, porque ele é, para mim, o melhor de todos. Mas, como eu falei, é mais complexo, né? Você vai ter que dar nota. Você não precisa estar de 0 a 10, você pode estar de, por exemplo, 1 a 5, se você achar mais fácil de segregar, né? Para não ficar tão exposto. Aqui eu usei de 0 a 10 só para vocês terem essa visão, tá? E aí o que importa? Depois de vocês colocarem todas as notas de todos os critérios que vocês querem avaliar, esse sistema de Power Ranking vai trazer uma pontuação, que nada mais é do que você somar as 3, 4, 5, 6, 7, os critérios que vocês definirem, né? Nesse caso são 3, então eu vou somar. Isso vai dar uma pontuação das equipes, que também pode ser transformada em percentual. Como que eu faço isso? Eu simplesmente divido os pontos pelo total de pontos, assim, se ela tirasse 10 em todos os critérios, qual que era o máximo de pontos que essa equipe poderia ter? Nesse sistema aqui, que são 3 notas sem peso nenhum, seriam 30 pontos, né? 10 mais 10 mais 10. E eu multiplico por 100 só para tirar o percentual, mas não é necessário, tá? Se vocês não quiserem, vocês não vão fazer isso. E aí vocês vão ter exatamente isso aqui, que é uma pontuação, nesse caso, de 0 a 30. Se eu tivesse um quarto critério, seria de 0 a 40. E aí, conforme as equipes forem ganhando mais notas, elas vão ficando mais acima no ranking. Quando elas ganham menos notas,
elas vão ficando lá embaixo no ranking, e aqui eu tenho esse percentual de atingimento máximo. Então, por exemplo, nesse sistema que eu fiz aqui, muito simples, Real Madrid e Barcelona conseguiram quase 97% da pontuação máxima, com 29 pontos. Depois em Atlético de Madrid. Então, naturalmente, quando você fizer toda a avaliação desses critérios, você já vai ter um Power Ranking pronto com essa pontuação. E aí vocês podem usar o seguinte critério aqui do lado, tá? Que isso, como eu falei, eu vou ver daqui a pouquinho com vocês um sistema de precificação com base naquele primeiro modelo, que é o modelo de rating, né, das notas. Vocês podem utilizar a pontuação... Opa, até um spoiler aí para vocês. Vocês vão usar a pontuação e vocês podem dar também as notas de forma de rating, né? Então, entre 90 e 100 pontos, esse time vai pertencer a 90 e 100 pontos que eu digo aqui o percentual, né? Não necessariamente a pontuação global, seria percentual. Entre 90 e 100 pontos seriam da categoria A, então a gente teria aqui, ó, Barcelona e Real Madrid dentro dessa categoria A. Deixa eu deixar aqui para vocês verem tudo. Entre 70 e 90 pontos seriam da categoria B, então mais ou menos essa turma aqui seria da categoria B. Podemos pôr o Villarreal para lá ou para cá, aí vou ficar mais a critério de vocês. Entre 40 e 70 pontos seria a galera do meio de tabela. De 15 a 40, a galera lá da zona de rebaixamento. E menos de 15 pontos seria aquela turma da categoria E, como a gente já viu no primeiro modelo. Tá? Então, isso aqui vai ser só uma referência. E aí, naturalmente, né? Vocês vão pegando ali as equipes, como eu falei para vocês lá no começo. Ó, essas daqui se enquadrariam dentro do rating aqui do 70-80. Mas o Atlético de Madrid tem mais pontos do que o Atlético Bilbao, que por sua vez tem mais pontos que o Villarreal. Então, de novo, você pode pôr o B+, o B e o B- para classificar aqui, né? E assim sucessivamente. Então, é só uma ideia. Eu gostaria muito que você, se pudesse, desse uma repensada nesse modelo aqui, porque ele deixa tudo muito mais organizado e técnico para você poder trabalhar o seu sistema de precificação depois. Né? Não fica uma coisa só pensada, chutada. Você vai avaliando critério por critério e vai chegar ali num sistema. Mas aí tem para os três gostos, né? Tem esse do rating, que eu acho bem legal, que é bem simples e funcional. Tem sistema de notas que eu particularmente não uso, mas é uma forma diferente de vocês fazerem esse sistema. E vocês podem usar também as notas para atribuir por pontos, como eu mostrei aqui, que para mim é o mais completo, o mais técnico e o mais qualificado. Mas também exige um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho mais de planejamento e um pouquinho mais de estudo também. Então, vocês têm esses três modelos para montar um Power Ranking do zero com base numa liga que vocês estão estudando. Bem legal, né? Mas aí vem a outra dúvida que é sempre uma questão muito importante quando a gente fala de colocar e precificar ou ranquear as equipes dentro de um Power Ranking. Como a gente se baseia para fazer isso, principalmente numa liga que talvez você não tenha total domínio? Exemplo, talvez você manche muito de Brasileirão, porque a gente está no Brasil, talvez você, se você está vendo esse vídeo, por exemplo, em Portugal, você vai manjar muito de Primeira Liga, né, ou de Liga Portugal, não sei como você prefere chamar, mas talvez se você queira começar a trabalhar, sei lá, o Campeonato Suíço ou o Campeonato Dinamarquês, você já não tem essa mesma propriedade para classificar as equipes. Como fazer isso? Existem várias ferramentas gratuitas que ajudam a gente a fazer esse ranqueamento. Agora eu vou passar por algumas delas e vocês vão entender como que elas ajudam a gente a identificar quais são as equipes mais fortes, mais fracas de cada campeonato e não ficar refém só de olhar a classificação, porque como a gente sabe, a tabela de classificação raramente conta o retrato inteiro de um campeonato, né? Às vezes é um momento ruim de uma equipe, é um momento bom que uma equipe engatou algumas vitórias, mas ela tende a voltar para um padrão dela, né? Ou seja, a equipe que está mal tende a voltar a vencer e se recuperar, e a equipe que é fraca, mas está ganhando, tende a ter dificuldade de seguir ganhando. Então, olhar para a tabela não funciona. A gente precisa ir um pouco além, e para isso eu vou trazer algumas ferramentas para vocês, mais especificamente 5, que vão ajudar vocês na construção de Power Ranking. A primeira delas, já é bem conhecida, é o Transfer Market, que traz os valores de mercado. Vamos conhecer ela. Bom, pessoal, o Transfer Market, ele é bem conhecido e bem popular. E vocês vão até aqui uma série, ó, tô aqui na parte de competições do site, tem uma porrada de ligas e o valor de mercado dos jogadores das equipes que jogam aquela liga. E não se assustem porque tem realmente de tudo. Aqui no Brasil, por exemplo, tem até a Série C, embora a Série C tenha alguns dados meio fracos, tem as principais competições, tem competições americanas, tem europeias, tem asiáticas, tem africanas, tem de tudo, tá? O que vocês têm que fazer aqui? Escolher a liga que vocês querem analisar. No meu caso, eu vou pegar aqui o Brasileirão, tá? Só para mostrar para vocês como que funciona. Quando vocês abrirem o campeonato, vai vir uma tabela, vai ter muita informação, transferências e tal. O que a gente quer é sempre essa tabelona aqui que apareceu na tela. Eu vou tirar um pouco o zoom, talvez fique ruim para vocês verem, mas só para vocês entenderem o que essa tabela tem, tá? Aqui a gente tem a quantidade de jogadores, a idade média, a quantidade de estrangeiros, que é bem legal, principalmente em campeonatos europeus, e as informações que nos interessam. Aqui a gente tem uma média de valor de mercado, que é o valor médio por jogador, e o valor total de mercado da equipe, que já vem uma classificação automática. Então vejam que,
se você não conhecesse a Liga Brasileira, você sem ter que fazer muita pesquisa, já chegaria num Power Ranking meio que quase pronto com base em valor de mercado, tá? O Flamengo está em primeiro lugar, 221 milhões, depois viria o Palmeiras, o Botafogo, o Corinthians, o Galo, o Inter e assim sucessivamente com Bahia, Vasco, enfim. Uma dica que eu dou para vocês: olhar só valor de mercado é muito pouco, tá? Porque, primeiro, o Transfer Market tende a supervalorizar um pouco demais o que eu chamo de. Eu chamo não, né? O que são jogadores mais jovens. Então, ele tende a pôr, pensando já no futuro, um preço de revenda, e desvalorizar um pouquinho jogadores um pouco mais veteranos, mas que ainda têm muita qualidade. Então, olhar só isso não vai funcionar. Mas vejam que existe alguma lógica por trás, né? Se a gente pegar os últimos anos, de fato, Palmeiras, Flamengo e Botafogo são os times mais fortes do Brasil. É normal que eles estejam no começo. Se a gente for lá para baixo nesse ranking, vocês vão ver que quem está lá? Mirassol, Juventude, Ceará, Vitória e Sport, times basicamente que vieram da Série B. Então faz algum sentido e já ajuda vocês a identificarem equipes que têm valores de mercado maior em relação às outras e já dá um primeiro parâmetro para a gente poder montar o nosso Power Ranking. O valor de mercado, portanto, é uma das formas que você tem de buscar de forma gratuita uma informação que vai te ajudar a montar o seu ranking de força de uma competição antes da gente poder apostar. Mas existem outras formas de você fazer isso, né? Outras buscas por pontuação das equipes ou por força das equipes. E agora a gente vai para a segunda parte, que é a parte dos ratings, né? Assim como a gente pode classificar com a nossa visão, o nosso conhecimento, você pode usar algumas ferramentas que vão te ajudar a encontrar qual seria a classificação dessas equipes, tá? Eu vou agora mostrar para vocês 3 sites que fazem algum tipo de ranqueamento, de força, de rating, etc., que vão te ajudar já a dar esse norte para ligas que talvez você ainda não tenha esse domínio completo. Começando pelo site da Opta, que eu já gravei um tutorial aqui no canal, na verdade foi um vídeo, né? Não foi só um tutorial, falando de como você consegue usar essa mesma ferramenta para analisar jogos de Copas. Então não vou me aprofundar nela. Vou deixar o card aqui para vocês poderem acessar e também tem outras duas. Vamos lá, vamos para o computador de novo. Vamos para a tela que eu vou te mostrar essas 3 ferramentas e como elas podem te ajudar a direcionar e classificar as equipes dentro de uma liga. Eu tenho que começar pela Opta, que como eu já adiantei para vocês, para mim é a melhor ferramenta disparada para esse tipo de desafio. Isso porque eles têm esse Power Ranking da Opta, que é justamente o tema do nosso vídeo. E esse Power Ranking, ele tem de todos os campeonatos que você possa imaginar, pelo menos os principais aí pelo mundo. E quando eu falo dos principais, inclui outros continentes, outras divisões, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Eu vou pegar... aí vocês podem fazer o seguinte, vocês vão clicar aqui, né, nesse Search by Team. Para quem não manja de inglês, busque por time, liga, país ou confederação, tá? Então, vocês podem fazer uma busca, por exemplo, Brasil. Sempre em inglês, tá? Brasil com Z, porque tem inglês. Vocês podem buscar o país, que vai aparecer todos os times do Brasil, ó, sem liga. Ou vocês podem buscar também uma liga específica. Eu vou digitar de novo o Brasil, mas agora eu vou pegar só a Série A do Brasileirão. Aqui, ó, vejam que a gente já tem um rating, uma nota de 0 a 100. Eu já expliquei no outro vídeo, mas só para vocês terem uma dimensão. Deixa eu dar um zoom aqui. Esse Power Ranking, ele dá uma nota para todos os times de 100 a 0. Então, conforme o time vai piorando em relação ao melhor time do mundo, nesse caso eu acho que é o Liverpool, acabou de passar aqui, eu esqueci de olhar, ou é o Manchester City, ou é o Arsenal, algum time assim, esse time vai ter nota 100. E em relação a ele, a Opta vai baixando as pontuações até chegar nisso. Vejam que, novamente, o nosso ranking faz algum sentido, né? O Flamengo em primeiro lugar, depois vem o Palmeiras, Botafogo, Fluminense, São Paulo e Cruzeiro que estão ali na categoria. O Mirassol está aqui, e o Mirassol é um ótimo exemplo de como essa ferramenta é útil, tá? Por quê? O Mirassol é um time que vem da Série B, mas o Mirassol está fazendo um excelente campeonato, né? Quando eu estou gravando esse vídeo, o Mirassol está ali na parte de cima da tabela. Então, veja que o rating da Opta é muito sensível às flutuações, né? Já o Corinthians, por exemplo, que faz um campeonato ruim, apesar de ter um valor de mercado lá no Transfer Market muito alto, já está aqui no meio da tabela. Quando vocês vão lá para baixo, quem está lá embaixo? Juventude, Sport, Fortaleza, Santos, Vitória, são times que realmente estão mal no campeonato, estão lá embaixo, disputando ali o rebaixamento. Então, ela é muito útil para esse tipo de coisa. Aí você fala assim, mas beleza, essa informação é fácil de obter, né, Brasileirão. Vamos buscar a Série C, então. A Série C a gente tem também, ó. Se vocês apagarem, tá aqui, ó. Basicamente, o Power Rank está pronto, né, de acordo com os ratings da Opta, né, desde os times que ficam, teoricamente, mais fracos, né, que estão mal no campeonato, também os times que vão melhor, né? Enfim, tem aqui para isso. E vale para outros campeonatos também. Itália, quero pegar a terceira divisão da Itália. Bom, vamos lá. Vou buscar aqui, ó. Tem muita coisa de associação. Série C da Itália. Pronto. Vou tirar aqui o Brasil e
Pronto, tá aqui, ó. Times da Série C da Itália. Você consegue montar um Power Ranking de uma liga que você não faz ideia de um nome de um jogador. Isso para mim é fantástico. E essa ferramenta eu uso muito, muito, muito nos meus sistemas de precificação de futebol, tá? E outra coisa legal da Opta que vocês vão poder fazer, pô, quero trabalhar Copa, vou fazer Libertadores, beleza. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem digitar aqui, ó, Brasileirão, mas vocês podem incluir aqui, pô, na Argentina, vou pôr a Liga Profissional, vou pôr aqui também o Campeonato Chileno, a primeira divisão do Chile, e vocês podem ir colocando mais ligas. Vejam que agora a gente tem um Power Ranking, inclusive mesclando ligas, né? Então, o que a gente teria aqui? Flamengo é o time mais forte da América, depois vem o Palmeiras, depois o River, Botafogo, Racing e Boca. Cara, para mim, sinceramente, faz muito sentido, tá? Então, óbvio, vão ter distorções, a Opta puxa muita sardinha de times da Premier League, por exemplo, mas se vocês olharem no longo prazo, na média, esses Power Rankings que vêm praticamente prontos vão muito mais acertar do que errar. E só para fechar, não é só o Campeonato Europeu que eles vão para baixo, tá? Se você quiser pegar, por exemplo, a segunda divisão do Chile, aqui ó, primeira B, tem também. Ó, tem aqui os times da segunda divisão do Chile. Então, não tem desculpa para não montar um Power Ranking bem legal com base em dados usando o site da Opta, tá? E outra coisa, é gratuito, tá? Então, vai ter link na descrição para vocês poderem utilizar. A Opta não é a única ferramenta que vocês podem utilizar para esse critério, embora, como eu falei, ela é disparada, na minha opinião, a melhor. Outra ferramenta que a gente tem, já está na tela agora para vocês, é o Bsoccer. O Bsoccer é um site de estatísticas também, que tem várias informações, enfim, dados. E se vocês vierem aqui nessa parte de info, dentro de uma liga, estou dentro da Liga Espanhola, que é a que a gente está trabalhando ali no nosso Power Ranking do Excel. Tem aqui a parte de informações. Se vocês descerem, vocês vão ver uma parte que chama Times. Aqui, ó, tá centralizado porque eu dei zoom, mas ele pode estar para a esquerda ou para a direita de acordo com o zoom da sua tela. E aqui você tem basicamente a mesma coisa que eu mostrei da Opta, mas com uma outra informação, né? O Elo Rating de 0 a 100. Barcelona em primeiro lugar, depois vem o Rayo Vallecano, o Getafe, aí vem o Villarreal. Vejam que não, o Power Ranking do Bsoccer não está louco, tá? Apesar do ranking estar totalmente correto aqui, né? O Barcelona não passa, o segundo colocado não é o Rayo Vallecano, né? O Rayo Vallecano tá com o de 85, mas o Villarreal tem 91, o Bilbao 92, se eu pegar o Real Madrid, cadê o Real Madrid? O Real Madrid é 99, então assim, vocês podem também utilizar essa informação aqui para montar. Inclusive, vocês podem usar, você pode pegar o rating da Opta, o rating do Bsoccer, o rating de outro lugar e fazer um mix, né? Fazer uma média ali, porque quando você usa ferramentas diferentes, você diminui um viés de uma ferramenta isolada. Você consegue fazer com uma combinação um pouco mais precisa, tá? E uma outra ferramenta que também vai permitir isso é o Elo Score, que nada mais trabalha com o sistema de Elo. Eu já montei aqui no canal para vocês um modelo de apostas em tênis, um modelo de precificação de jogos em tênis com base em Elo Rating, de outro site, mas com base em Elo Rating. Vou deixar card aqui caso vocês queiram conhecer também. O sistema de Elo Rating nada mais é do que a pontuação. O legal desse site é que você consegue ver o histórico, o desenvolvimento histórico das equipes, né? Então você vê aqui, ó, todo esse gráfico aí, todo cheio de linhas, são as equipes e como o elo delas se transformou. E vocês têm embaixo o Elo Rating de todas as equipes, no caso da La Liga, né, que foi que eu selecionei. Tá, então você tem aqui o Barcelona com 945 pontos, o Real Madrid com 936, e aí vão caindo até as piores equipes dessa liga, tá? Outra coisa bem importante, e talvez até útil, que você possa ver, é que eles usam o próprio Elo para determinar as probabilidades das equipes. Eu, pessoalmente, nunca usei isso, então não sei se faz sentido. E vocês também conseguem, nas ligas aqui, navegar. Então, ó, quero ir para a França. Beleza. Você quer ir para a França, já está aqui, ó. Mesma coisa, o gráfico e as equipes. Aqui as principais equipes. Né? E aqui na sua esquerda, né, na tela, você consegue ver todas as equipes. Né? Então, aqui primeiro o nível 1, que é a Ligue 1, né, até o Angers, que seria o pior. E também tem a Ligue 2, que vai com os times da segunda divisão. Tá? Ponto negativo dessa ferramenta é que ela é focada no futebol europeu. Tá? Então, você vai ter uma limitação aqui, que é não ter as ligas fora da Europa. Beleza? Para fechar essa parte de ferramentas, ainda tem mais uma que eu quero mostrar para vocês, que é o criador de tier list. Tier list nada mais é do que uma espécie de Power Ranking, só que em formato de lista. E ela pode ser útil para você rascunhar as ideias. Deixa eu pôr na tela que você vai entender do que eu estou falando. Eu estou usando aqui para explicar essa ideia para vocês o Tier Maker, mas existem outros sites que fazem isso, tá? O que ele faz? Nada mais é do que uma tier list, né? Ou seja, uma lista
de categorias, tá? E aí vocês conseguem personalizar isso aqui. Então, se você quiser digitar, por exemplo, quero mudar isso aqui para campeão, dá para fazer. Se vocês quiserem mudar a ordem, também dá para fazer, né? Dá para vocês trabalharem de várias formas. E isso aqui vai permitir que a gente vá encaixando os times quando a gente for analisando. Então, vamos supor que você começou a estudar uma liga e você quer primeiro dar uma organizada nisso aqui, para depois ir lá para o Excel e transformar isso em dados, em ratings, em notas, enfim. Então, é uma forma. Você pode ir rascunhando aqui e falar assim, pô, mas eu não acho que o Tottenham tá abaixo desses dois. Deixa, acho que o Tottenham tem que vir aqui. Ou, não, o Tottenham tá certo. Vamos organizar então aqui, ó, zona do limbo. Qual que é o time mais forte? Eu acho que o Fulham é mais forte que o Forest. Acho que o West Ham é pior que o Everton. Ou que o Everton é melhor que o West Ham. Beleza. Quando você for montar o seu Power Ranking lá, você só vai dando as notas, ó. Essa turma aqui é a turma do A. Essa turma aqui é a turma do B, junto com o Aston Villa United. Aqui entra uma galera meio C, né, a zona do limbo e a Conference League. E a turma do D e do E estaria aqui na briga para não cair. E aí, dentro dessas subdivisões, ou da ordem que você for organizando, você já consegue meio que determinando quais são os times mais fortes, né? Os C+, o B+, o D, o A+, dos times mais fracos dentro dessa mesma categoria, né? O B-, o C-, o D-, né? Então, essa é uma ferramenta um pouquinho mais simples, mas que ela é bem visual, e vocês também conseguem compartilhar isso, enfim, tirar um print, e depois ir revendo ao longo do campeonato se você tinha razão no começo, se não tinha, tudo com base numa ferramenta bem simples e também gratuita. Agora sim, você já viu como montar um Power Ranking do zero, você já conheceu várias ferramentas fantásticas e todas gratuitas para te ajudar nessa tarefa do Power Ranking. Falta a promessa que eu fiz no começo do vídeo. Vamos fazer um sisteminha de precificação quase que automático com base em Power Ranking para que você possa trabalhar com apostas com base em valor, com uma forma muito mais técnica do que simplesmente olhar para o mercado e falar, eu acho que isso vai acontecer. Vamos voltar lá para o Excel, para a mesma planilha de Power Ranking, e agora eu vou te mostrar um sistema de precificação bem simples, mas bastante eficiente para você ter essa tarefa um pouco mais facilitada. Agora sim, vamos então entender o sistema de precificação, tá? Estou na mesma planilha que vai ficar disponível para download para vocês, onde a gente viu aqui, ó, os 3 tipos de Power Ranking que vocês podem utilizar. Na quarta aba, vocês vão ter um sisteminha de precificação. E é importante dizer, esse sistema em si, o layout da planilha foi eu que fiz, né? Eu que facilitei as coisas para vocês, mas a base desse sistema não é meu, é do Jonas Caetano, que é um outro apostador muito renomado que vocês já devem conhecer. E ele divulgou lá no canal do Clubão, do Clube da Aposta, que eu também faço parte, todo o processo de Power Ranking, de precificação, de classificação de categorias, enfim, há muitos anos atrás. Eu só peguei o conceito dele e dei uma redesenhada para facilitar a vida de vocês, beleza? Dito isso, como que funciona esse sisteminho? Bom, a primeira etapa é fazer aqui, ó, o Power Ranking, como a gente já tinha feito, tá? Lembrando, esse sistema específico vai usar essa nomenclatura de rating, tá? Então, se vocês quiserem focar em algum deles, foquem nesse que vocês já conseguem aproveitar o sistema de precificação. Como que funciona? Bom, primeiro vocês vão vir aqui para a direita, tá? E vocês vão fazer exatamente o que a gente fez lá, ó. Você listar todas as equipes e também as categorias dessas equipes de acordo com o que a gente organizou lá. Aí, vocês vão ter algumas abas. Essa primeira parte aqui, a única coisa que vocês têm que fazer é selecionar o jogo em questão. Aqui eu estou pondo um Barcelona contra um Real Madrid. O Barcelona, ele já puxa as categorias de forma automática, né? Então, o Barcelona é um A+, e o Real Madrid é um time A. Se eu mudar aqui, por exemplo, para o Osasuna, já vem a categoria C. Se eu mudar aqui para o Mallorca, também fica uma categoria C. Se eu mudar aqui para o Bilbao, B. Então, vejam que ele é bem dinâmico. E aqui a gente já tem, como vocês devem ter visto, a linha de handicap justa para esse cenário em condição neutra. O que é em condição neutra? Sem considerar nenhuma análise, nenhum fator de campo, enfim, só a força técnica das equipes. É uma informação bastante inútil, na verdade. Eu vou até tirar para não confundir vocês, tá? Quando vocês forem baixar, ela já não vai existir. O que importa para a gente é saber a categoria. Com base nisso daqui, o nosso sistema já vai calcular quais são as chances de cada um dos resultados entre mandante, empate e visitante, com base na força das equipes. Mas como eu vinha falando, né, e aqui a gente já tem, inclusive, também as odds, essa aqui seria a probabilidade sem qualquer tipo de análise, né, só com base na força das equipes. Como você já sabe, como eu já sei, como a gente já falou várias vezes nesse canal, não é assim que se aposta, né? Obviamente tem que considerar mando de campo, tem que considerar se tem desfalque, você tem que considerar vários fatores antes de fazer uma aposta. E é isso que a gente vai fazer no nosso sistema, né? Além de classificar as equipes, que é a primeira parte do Power Ranking, vocês têm aqui uma parte dos fatores de análise, tá? Aqui o que a gente vai fazer? Você vai atribuir notas
para essas informações toda vez que você for analisar um jogo com base nos critérios que você definir. Nesse caso aqui, a gente listou o quê? Mando de campo, forma, que seria basicamente os resultados obtidos por essa equipe, shape, que vai um pouquinho além do resultado, olha um pouco para o desempenho, must win, que é a famosa necessidade de vitória, e desfalques. Tá? Para cada um desses critérios, vocês também têm que atribuir um peso desses critérios. Então, por exemplo, para mim, o que é mais importante aqui? Mando de campo em desempenho, porque o desempenho muitas vezes vai ocultar, o resultado, aliás, vai muitas vezes ocultar um time que está jogando bem, né? E que as pessoas talvez não estejam percebendo porque ela não está conseguindo vencer por algum motivo. Então, são os pontos mais importantes. Mas o resultado também tem relação importância, assim como os desfalques. Eles podem mudar muito uma equipe se forem desfalques importantes. Então, para essas duas, eu dei peso 2. E a must win, que é a famosa vitória, eu acho que é um pouquinho mais irrelevante, porque, teoricamente, todos os times entram dentro de jogos de ligas precisando de vencer. Um pouquinho mais time da casa, um pouquinho menos time visitante, mas nesse critério, tá? Assim que vocês atribuírem os pesos, vocês podem até ignorar, pintar de cinza. E o que a gente tem que fazer todo jogo que vocês forem analisar? É só limpar essa parte aqui e vocês vão dar notas de 0 a 3, em que 3 é peso alto, 2 é peso médio, 1 é peso baixo e 0 é peso nulo, tá? Então, exemplo. Num jogo entre Barcelona e Real Madrid, no Camp Nou, o mando de campo pesa bastante a favor do Barcelona. Eu vou pôr 2 aqui pelo adversário ser o Real Madrid, mas se fosse um adversário um pouco mais fraco, eu daria peso 3 para o mando de campo do Barcelona. Para o Real Madrid, não tem nenhum peso a favor do Real Madrid, o mando de campo ser do Barcelona, concorda? Então, beleza. Como funciona agora? A planilha vai fazer o seguinte, ela vai considerar a diferença, então 2 menos 0 é 2, e vai multiplicar pelo peso, chegando aqui nesse 6. No final desse processo, a gente vai somar tudo que está aqui, isso vai dar um total de 6%, né, momentaneamente. Isso vai ser adicionado à probabilidade padrão da equipe. Então, por exemplo, se o Barcelona tinha 40% de chance de vencer, agora, com esse mando de campo que a gente adicionou, essa chance já é ajustada para 46%. E a odd, que era de 2,50, cairia para 2,17. Mas a gente também tem que incluir os demais fatores de análise para finalizar a nossa análise. Então, vamos supor que o Barcelona, em termos de resultado, vai voando na temporada, está ganhando todo mundo, e o Real Madrid também. Tá? Estão amassando, não estão tropeçando. Então, vou dar nota alta para as duas equipes. Em desempenho, vamos supor que o Barcelona está devendo um pouquinho, né? Está sofrendo, está tomando muito contra-ataque. E o Real Madrid já nem tanto, tá? Não foi o que aconteceu na temporada, mas só como exemplo. Então, eu daria uma nota 2 para o Barcelona, uma nota média, e uma nota alta para o Real Madrid. Vejam que, como o Real Madrid é o time visitante e está com a nota maior, agora esse critério tem peso negativo, né? Porque ao invés de somar vantagem para o Barcelona, ele vai retirar. Então, de novo, o sistema já faz de forma automática. Ele já vê que agora 6 menos 3 é exatamente 3%, porque aqui está zerado. Porque como o peso é igual, vai ficar elas por elas, né? 3 menos 3 vai ficar 0 vezes 2, não altera em nada as probabilidades. Tá? Então, nesse caso, fica fixo como já vinha assim. Opa, deu uma baixada aqui, deixa eu voltar. Então, ele já ajusta para 3%, e agora, ao invés de 46%, o Barcelona teria 43%, ou uma odd de 2,33. Necessidade de vitória, vou pôr nota média para o Barcelona, porque tem um vencer, e vou pôr nota 1 para o Real Madrid. Sempre gosto de trabalhar um pouquinho mais de peso nesse critério para o mandante do que para o visitante, a menos que seja um jogo muito específico. Exemplo, Mallorca e Real Madrid na casa do Mallorca, provavelmente o Real Madrid tem mais necessidade de vitória do que o Mallorca. Mas, de forma geral, é assim que eu trabalho. E nos desfalques, vamos supor que não tem desfalque, então vou dar nota 0 e tal. Os desfalques é o único que o peso é negativo. Então, se o Barcelona tiver desfalques, mas desfalques pontuais, né, vou pôr aqui nota 1, tem um desfalquezinho, mas não é um jogador tão importante. Veja que mesmo ele tendo nota maior, isso vai tirar a nota do Barcelona, tá? Então é assim que funciona. Considerar como 0. Ao final desse processo, a gente tem também, então, o incremento ou a redução de percentual de chance de vitória que essa equipe tem em relação ao placar. E é isso que essa segunda tabelinha faz. Ela soma a probabilidade do mandante esses fatores de análise que a gente acabou de fazer e subtrai também do visitante essa mesma percentual, porque, afinal de contas, esse total tem que dar 100%, né? Não existe jogo com mais de 100% de chance, ok? Então, o Barcelona passa a ter 44% de chance, o Real Madrid 28%, e essas, então, seriam as odds justas do nosso modelo. Tá? Aí depois vocês podem criar as famosas margens de segurança. Você pode falar, eu vou apostar só quando tiver mais de 10%. Então vocês podem criar aqui ó, uma tabela EV+, deixa
Deixa eu até centralizar essas linhas aqui para não ficar muito feio. Tá? E aí vocês põem, por exemplo, ó, vou multiplicar por 1,10 que eu quero 10% de margem. Tá? Então é o seguinte, acho que eu nem vou fazer. Eu só vou apostar no Barcelona se a odd tiver 2,50, porque isso é 10% a mais do que seria a minha odd justa do meu sisteminha de precificação. Ou então no Real Madrid se estiver pagando 3,92 ou mais. Por quê? Estou pondo também os 10% de margem, atribuindo que o meu modelo pode ter falhas, pode ter problemas. Tá? Então, é assim que funciona basicamente esse sisteminha. Deixa eu pegar um outro exemplo também genérico, só para vocês entenderem. Vou pegar agora um jogo de um time de meio de tabela, como é... esqueci de comentar um negócio importante, tá? Quando vocês definirem toda a parte de precificação e as odds justas, aqui embaixo vocês também vão ter as linhas de handicap. Então, tanto as linhas negativas como as linhas positivas. Então, nesse cenário de jogo, o que é esperado? Uma linha de handicap menos 0,25 para o Barcelona como principal, mas você já tem as odds de todos os demais mercados. Então, vocês podem, para quem trabalha handicap asiático, vai ser bastante funcional. Tá? Voltando aqui, só para mais dar um exemplo para vocês. Vou pegar aqui o Osasuna e vou pegar aqui o Bilbao como visitante. Tá? Então, vocês veem que o time visitante é mais forte do que o time mandante. Isso significa que a maior chance de vitória já é do Bilbao com 52%. Mas, de novo, precisamos fazer as análises. Então, já faria uma apagar aqui. Manda de campo, eu acho que o peso segue sendo médio e nenhum peso para o Bilbao. Nesse sistema, vamos supor que o Osasuna vem buscando resultados até melhores do que a gente imaginava em relação a ele, vou dar nota 3. E o Bilbao vem dentro da normalidade, mas também não vem assim voando baixo. Então vou dar uma nota 2. Em desempenho, o Osasuna, vamos supor que está jogando muito mal, mas está conseguindo ganhar ali com um golzinho de cabeça sem querer e tal. Então, vou dar uma nota 1. E que o Bilbao está jogando bem, mas está com muita dificuldade de converter suas chances de gol, que inclusive são cenários reais da Liga da temporada passada. Nessa vitória, aqui eu vou pôr 2 e 1 também. E desfalques também vou considerar que não temos nenhum desfalque. Aliás, vou fazer o seguinte, vou considerar que o Bilbao tem um leve desfalque aqui, só para aumentar um pouquinho. Bom, isso vai dar um 5%, que vai exatamente o que vai acontecer aqui. O nosso sistema vai incluir 5% de chance para o mandante e vai tirar 5% do Bilbao. Então, o que sem nenhum fator de análise seria uma odd 1,92, na verdade, o Bilbao deveria pagar no nosso sisteminha 2,13. E aí, isso também vai dar uma linha de handicap menos 0,25, mas dessa vez pro visitante. Né? O menos 0,25 do mandante está coajustado aqui, porque o favorito é o time visitante. Beleza? Bem simples, bem rápido, sem muitas grandes complicações, tudo com base no Power Rank que a gente montou juntos. E aí, curtiu esse vídeo? Já conheceu o sistema de Power Rank, a ferramenta, enfim? Deixa aqui nos comentários se você gostou, se essa ferramenta vai te ajudar. E aí, para fechar, aquele pacotão que eu sempre faço, aquele encerramento, o que a gente viu hoje? Você aprendeu o que é um Power Rank, basicamente. Você viu várias formas de criar seu Power Ranking, desde uma forma mais simples, com um rating bastante funcional, como a gente viu no nosso sistema de precificação, como também de uma forma um pouco mais elaborada, mais técnica. A gente também viu várias ferramentas gratuitas que vão te ajudar a montar Power Ranking, principalmente de ligas que você não tem um domínio completo das equipes. E por fim, você ganhou um sistema de precificação. Tudo isso que eu falei, tudo isso que a gente viu no vídeo é 100% gratuito, tá aqui na descrição, tanto para download para planilha, como também o link das ferramentas que eu apresentei para você ao longo do vídeo. Ficou alguma dúvida? Como sempre, eu te convido, deixa um comentário aqui. E se você não tem dúvida, mas curtiu o vídeo, peço também que você deixe um comentário, que isso ajuda a entregar esse conteúdo que, ficou top, hein? Eu tenho que admitir, deixar um pouquinho a modéstia lá, porque esse conteúdo ficou bem completo, bem tradicional. Então, se você não sabia o que é um Power Ranking, você certamente aproveitou muito. E talvez, se você já sabia, isso pode te ajudar a dar um próximo passo, usar o Power Ranking de forma mais técnica e prática, para você apostar melhor no campeonato que você queira acompanhar.